Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH. Após mais uma derrota do Chelsea, vamos fazer aqui uma resenha express pós-jogo. O Chelsea foi ao Emirates Stadium neste domingo, rodada 29, este domingão 16 de março de 2025, 29ª rodada da Premier League, e entregou ao seu torcedor o que já era esperado, né? Aconteceu o que já era previsto. Mais uma derrota desse time medíocre do Chelsea Futebol Clube na temporada 2024-2025. Vamos conversar aqui sobre esse jogo de muita bronca do torcedor. O Enzo Maresca errou muito, 100% pode colocar a culpa nele aqui, porque o que vimos hoje foi um Chelsea todo mexido, todo atrapalhado. O Chelsea não tem ataque, isso já é sabido, todo mundo machucado. O Chelsea foi ao Emirates, agora já são 7 jogos de Premier League sem vitória. Deixou dessa vez, agora em 2025, mais uma derrota. A última vez que o Chelsea pisou no estádio Emirates sem o Cole Palmer, mais uma vez, como aconteceu neste domingo, tomou uma goleada, foi humilhado por 5-0. Poderia ter acontecido no jogo de hoje novamente, mas o Arsenal não quis. O Arsenal teve seus desfalques, do Kai Havertz, do Saka, grandes jogadores. Teve o goleiro Davi Raya, que quase deu uma boa contribuição para jogar bola. Quase tomou um frangaço, mas os deuses do futebol dessa vez, que eu costumo brincar que vestem azul, não fizeram que o torcedor vermelho dos Gunners tivesse essa frustração, não. O que dá para se dizer é que o Arsenal era na iminência de fazer o seu gol, fez um só, administrou e levou mais 3 pontos. Não vai mais ser campeão da Premier League, agora diminuiu, tem 12 pontos, ok. O Liverpool daqui a pouco vai estar em campo, vai jogar a final da Carabao Cup, né? Contra o Newcastle. Newcastle que eliminou o Chelsea na 4ª rodada. E o Chelsea que não tem mais nenhum tipo de competição doméstica de Copas nessa temporada. Após essa derrota aí, vai afogar as mágoas tomando uma cerveja e assistindo Liverpool e Newcastle serem campeões, ser, né, o campeão da temporada. Ver o Liverpool voltando ao Wembley e o Chelsea, que esteve lá na temporada passada, não retornou. Mas o time que eliminou os Blues vai estar lá. Arsenal 1, Chelsea 0, Premier League 2024-2025, rodada 29, Emirates Stadium. Hoje todo mundo pode testemunhar essa atuação vergonhosa, essa derrota dos Blues. O jogo passou na ESPN. E olha só, foi duro de ver. Duro de ver. O Enzo Maresca, ele já começou errando, né, na escalação, com essa mania de fazer testes, né? O que dava hoje para aliviar, tendo muita boa vontade de aliviar para o treinador, foi a escolha no ataque. Ele tinha o Nkunku, que jogou na parte dele ali, jogou recuado como segundo homem de ataque, né? Ele não é um atacante, ele é um fazedor de gol, mas não é centroavante. E o Maresca colocou lá na frente o Pedro Neto. Tirou o Pedro Neto do lado do campo, mandou lá para frente. Foi o único que quis dar velocidade no jogo, mas não surtiu efeito. Jadon Sancho se perdeu, parece que desistiu. Não é mais aquele jogador que mostrava algum brilhantismo no início da chegada ao Chelsea. Não tenho mais convicção de que o Chelsea deva contratá-lo. Parece que baixou o modo preguiça no Jadon Sancho de novo. Vamos resenhar Arsenal 1, gol do Merino, após uma cobrança de escanteio, em que o goleiro titular do Enzo Maresca, eu queria entender que paixão é essa. O Chelsea está sofrendo, o Chelsea não tem goleiro bom. Mas diga aí, quem na hora daquele escanteio
que o Robert Sanchez mal posicionado, ele sempre está fora de posição, ele sempre deixa o gol exposto. Fica naquela marca, ele precisa de um toque, né? Ele precisa sentir a parte física, ele precisa tocar no jogador para perceber onde está o posicionamento. A bola veio e o Merino desviando, a bola bateu nas costas e caiu dentro do gol. A partir dali, quem acompanha o Chelsea há algum tempo, e o Chelsea a cada rodada entrega o seu pior jogo, então o time dos Blues está evoluindo, né? É um time que não apresenta mais futebol. O Chelsea parou de jogar futebol em dezembro, no dia 22 de dezembro, quando empatou com o Everton em Goodison Park por 0-0. O Chelsea ali parou de jogar bola. Aquele Chelsea que estava surpreendendo com o Enzo Maresca, e que alguns jogadores após a janela de janeiro deixaram o time, o Chelsea parou de jogar bola ali, de lá para cá não. Tem conseguido algumas vitórias, mas eu sempre brinco, é mais sorte do que juízo. E dessa vez contra o Arsenal, teve só sorte, porque juízo nenhum, que o Arsenal poderia ter proporcionado ali ao seu torcedor outra goleada. O Chelsea pouco criou. Daqui a pouco vou dar aqui as estatísticas dessa partida. Se na temporada passada, se no jogo passado contra a Copenhagen, onde o Enzo Maresca cometeu um erro gravíssimo escalando o Cole Palmer, e em detrimento do maior jogo da temporada, que é contra o Arsenal, e perdeu esse jogador, tem que ser cobrado. Eu gostaria muito que na coletiva pós-jogo, aquela onde o Enzo Maresca costuma dar suas respostas protocolares, elogiando seu elenco, que por culpa dele mesmo não está conseguindo entregar mais bons resultados ao torcedor, perguntasse por que Robert Sanchez, se já é sabido que ele vai aprontar das suas e ele não demorou mais do que 10 minutos para entregar uma saída de bola errada, e por que o erro de escalar o Cole Palmer na quinta-feira numa partida que estava decisiva contra um adversário bastante inferior, que precisava fazer 2 gols fora de casa, então a classificação do Chelsea estava praticamente confirmada, em detrimento de um grande jogo 2 dias, 3 dias depois, contra o Arsenal fora de casa. Perdeu o melhor jogador, perdeu a partida e vai ter que aguentar mais pressão. O Enzo Maresca parece às vezes que gosta de viver perigosamente, mas precisa ter casca para aguentar isso, e não está sendo o suficiente não. Vou dar uma moral para a turma que está chegando aqui, mas antes eu quero pedir aquele ajuda, né? Aquela moral nas redes sociais. O Chelsea Fan BH está espalhado aí por Instagram, Twitter, Facebook, Threads, no Sky, Chelsea Fan BH 1905, e Amazon Music e ainda o Spotify. Então dá aquela moral e se inscrevam, curtam, sigam o canal aí. Tem cardápio aqui, é vasto, é áudio, é texto, é vídeo, e a gente tá sempre postando coisas do Chelsea aí. Quem quiser dar uma conferida no feed aqui do Instagram depois, coloquei uma análise sobre o primeiro tempo, quando o Chelsea estava perdendo por 1-0 e depois se confirmou, foi para cara até o final. E também dei uma pequena moral, né, dessa vez merecida para o nosso goleiro, nota 6, Robert Sanchez, após aquela defesaça que ele fez, que evitou o segundo gol do Arsenal. O Arsenal foi bonzinho, o Enzo Maresca viu o Arteta diminuir o ritmo e o Chelsea perdeu o jogo. Salve aí pro Luan Pablo lá de Belém do Pará, o André Braga de São Paulo, o Floss Balo, o Gomes, o Almânia, olha aí, a Dama Traoré, olha aí, Ryan Cruz e o Biel Silva. Sejam muito bem-vindos e vamos resenhar, né? O Enzo Maresca, olha só, escalações, né? Ele começou o derby aqui, vamos falar do Arsenal, mas vamos falar do Chelsea primeiro, porque depois o Arsenal. Sanchez no gol. Já sabemos que vamos sofrer, né? O Jorgensen, ele não é nenhum primor, mas ele causa menos calafrio e menos susto do que o Robert Sanchez. E o Sanchez logo de início deu uma saída de bola errada. No gol eu achei que ele estava mal posicionado.
tanto que em todo momento ele é focalizado, o próprio comentarista do jogo estava alertando sobre as faltas, o torcedor está mais calejado do que Robert Sanchez. Aí, o Enzo Maresca tinha o Tozina da Arabioi, que deixou no banco, e o Trevoh Chalobah, que ele retornou do Crystal Palace. Esses estavam formando uma dupla. O Tozinho, ele estava até conseguindo uma confiança, só que aí retornou o Benoit Badiashile e o Wesley Fofana de contusões por longo período. E aí, é aquela coisa, o Maresca parece ser fechado com alguns jogadores e esse setor defensivo do Chelsea está assim uma lástima. O Fofana, que poderia ser ali o melhor parceiro do Levi Colwill, atuou na lateral direita, com o Malo Gusto no banco e o Reece James sendo testado mais uma vez no meio campo, de volante. Para mim não funciona mesmo. O Levi Colwill foi o titular, o Marco Cucurella é um desses cascudos que dá sangue pro time, eu vou falar. Marco Cucurella, Moisés Caicedo, Enzo Fernandes, o Reece James, Christopher Nkunku, essa é a turma casca grossa do Chelsea. Mas cercado de jogadores como o Sancho, que está no modo preguiça, que não está conseguindo desempenhar. E aí, Badiashile, o Fofana, o Robert Sanchez, elevam muito o time para baixo, né? O Chelsea, que antes mirava Real Madrid, United, Inter de Milão, Bayern de Munique, agora está se comparando a Copenhagen, a Brighton e Hove Albion. Não dá, né? Salve pro Jonathan Pereira. Olá, Jonathan, tudo bem? Assistiu o jogo e achou dessa performance ruim. Já era iminente a derrota e o Chelsea entregou uma derrota pro seu torcedor, né? Então, nessa escalação, eu achei todo errado, principalmente a defesa. Um time de futebol não passa impune na casa do adversário com Robert Sanchez, Badiashile, Wesley Fofana. O Reece James é um craque da lateral direita. Mas se vai testar e quer experimentá-lo novamente no meio, como até o Gustavo Zupac, comentarista da ESPN, comentarista do jogo, disse que no Wigan, quando umas temporadas antes do Reece James chegar ao Chelsea, ele foi experimentado no meio campo, beleza, já tem esse histórico. Mas aí para quê? Tira o Badiashile, põe o Fofana e coloca o Reece James na dele, na direita. O Enzo Fernandes, com o James na vaga do Enzo Fernandes, o Fernandes foi para frente. Não chegava na área. O Enzo Fernandes tem uma finalização ruim. O Jadon Sancho, o Christopher Nkunku, jogando aberto, jogando atrás, não aproximam da área, não tem finalização, não levam nenhum perigo. O Davi Raya, ele trabalhou numa finalização do Marco Cucurella, quando ele quase tomou o frango e a bola foi para trás. Então, o time do Chelsea, em termos de... Hoje, a exibição foi uma exibição nota 5,5, porque o Arsenal quis que fosse assim. Então, o Maresca escalou com Sanchez, Fofana, Colwill, Badiashile, Cucurella, James, Caicedo, Sancho, Fernandes, Nkunku e o Pedro Neto. E ainda, o Maresca realizou 5 alterações. O Tosin, o Dewsbury Hall, que dessa vez não marcou, né, o gol. O Malo Gusto, que deveria ser um titular, sendo que o Tosin e o Malo Gusto entraram aos 85 minutos. Isso aí não dá para admitir que o Enzo Maresca faça fora de casa. O Arsenal só estava administrando e tocando a bola, o Arsenal nem chegava mais. Colocou em campo o Romeu Lavia, tirou o Reece James, ele está forçando, o Enzo Maresca tem seus jogadores favoritos. O Sanchez e o Lavia é um grande exemplo disso. Então entraram 5 caras que não renderam nada. Enquanto o Arteta realizou apenas 2 alterações, colocando o Tierney e colocando o Nwaneri. O Arteta mandou a campo aqui o Davi Raya, que quase tomou um frango numa finalização do Cucurella. Nos demais foi bem, segurança. Timber Saliba, excelente zagueiro. Olha que diferença da dupla de zaga. Saliba e Gabriel Magalhães para a zaga do Chelsea com Badiashile e o Colwill e ainda o Fofana deslocado. E ainda o Lewis Skelly, que jogou muito bem também. Odegaard, o capitão do time, Partey e o Declan Rice. Que diferença.
Martinelli, Merino, autor do gol, e o Leandro Trossard. Está fazendo muita diferença esse tempo de trabalho. O Arteta tem 5 anos, está montando o seu time, está na Champions League aí, goleou o PSV, garantiu com um empate, vai aí mais uma vez ser vice-campeão da Premier League, mas uma hora os caras acertam. E o Chelsea, que hora que vai acertar? Bolo e companhia. Vai acertar como? Essa semana já contrataram mais 2 jogadores jovens. Eu antes torcia para o Chelsea dos Senadores e agora eu vou torcer para o Chelsea Kids. Não dá mesmo. O Enzo Maresca tem que aumentar muito essa pressão sobre ele aí. E essa má programação do Cole Palmer, que se machucou, sentiu uma lesão, prejudicou muito. O Cole Palmer é um cara imprescindível numa partida desse tamanho contra o Arsenal. E o Chelsea perdeu de novo. O Jonathan mandou aqui: eu vou dizer meu sentimento agora se Maresca ficar. Vou dizer meu sentimento agora. Se Maresca ficar, tudo bem. Se ele sair, para mim, tudo bem. Agora, para o Sanches sair, o Maresca tem que cair. Olha, vai chegar a um ponto que o torcedor do Chelsea vai acabar sentindo indiferença pelo clube, né? Infelizmente vai ser assim. Vai ser, eu brinco com a frase, né? Vamos pelo entretenimento, e pelo jeito vai ser só o entretenimento mesmo. É o que o Chelsea está entregando. Os protestos não foram suficientes. O Todd Bowley deu um cala-boca na torcida, dando um dia após a partida aquela entrevista para a turma de bilionários, né, do Financial Times, e a turma dele. Diz que está no caminho certo. Não olha no retrovisor, não está nem aí, ele é o dono. Nós só temos que torcer. E vai demorar para o Chelsea, se é que vai voltar a ser um time dominante de novo. Salve para o Michael Blue, sempre presente nas resenhas. O negócio agora é que, atualizando o histórico de jogos da Premier League, o Chelsea agora, em 66 jogos, 20 vitórias contra 27 do Arsenal. E o Arsenal agora, 94 gols contra 86 do Chelsea. O gol 180 saiu hoje. Antes, tínhamos o Didier Drogba, ídolo máximo dos Blues, contra o Arsenal. Hoje, nessa derrota, o torcedor do Chelsea teve que assistir o Pedro Neto, o Jadon Sancho, preguiçoso, aberto de um lado, e o Christopher Nkunku, que ainda não disse a que veio. E ele não tá nem machucado, não. Jogo mais do que centenário, vai bater aí, ó, quase 120 anos. São 118 anos que Chelsea e Arsenal se enfrentam. E agora, mais uma vez, perdemos. Chelsea não vence o Arsenal desde 2021. 7 jogos já. A última vitória lá foi um 2-0 com um gol do James e do Lukaku. Daquele time, só o Reece James jogou hoje e saiu para a entrada do Romeu Lavia. Sem ataque não ganha nada em time desse tamanho. Chegou a Inês. Bem-vindo, Inês. Inês agora é a nova integrante da turma Blue. Tô aqui, Inês, falando sobre mais uma derrota. Sobre mais coisa errada que aconteceu com o time lá. Arsenal protocolar, fez o gol, imprimiu seu ritmo, depois deixou o Chelsea no final do primeiro tempo, sentiu um gostinho de como é jogar bola. O Arsenal deixa jogar, mas nunca abdica da marcação e da sua estratégia. O Chelsea não chegava, o David Raya não sofreu em nenhum momento. Quem assistiu o jogo sabia que o Chelsea não ia virar ou empatar aquele jogo. A derrota era certa quando tomou o gol. O Enzo Maresca era mostrado na lateral do campo, gesticulando, mas nada que o torcedor pudesse comprar como uma boa ideia, não. O gol administrou 100% culpa do Enzo Maresca, porque deixou
o time sem ser o melhor jogador e inventou na defesa novamente. O Robert Sanchez, um goleiro nota 6, bom com as mãos e só. Eu até tentei dar uma moral pro Robert Sanchez. Na hora que eu acho ele um goleiro, eu sou muito crítico a ele, tá? Mas eu publiquei, né, no intervalo, durante o jogo, né, quando ele fez aquela defesaça, depois quem quiser pode acompanhar lá no Chelsea Van BH, aqui no feed. Eu defini como assim o Sanchez, ó, né, grande defesa, né, eficiente com as mãos, mas e só. O Sanchez, contestado, é um contestado goleiro titular do Chelsea, ele não merece. Quando ele foi contratado, ele já não merecia ser um goleiro titular do Chelsea. E o Maresca deu um cala-boca no torcedor nessa temporada, né? Disse que o Jorgensen, o dinamarquês Philip Jorgensen, seria o titular. Foi apenas 2 partidas e retornou com o espanhol. Então o Sanchez, contestado, goleiro titular dos Blues. Nesse derby contra o Arsenal, ele protagonizou o lance que fizeram a torcida sentir amor e ódio, entre aspas, né? Porque ninguém detesta nenhum jogador de verdade, principalmente sendo do próprio time. A parte do amor foi essa super defesaça no segundo tempo que evitou o segundo gol do Arsenal, dos Gunners. A parte que podemos chamar ali do ódio foi quando ele foi fazer uma reposição de bola e botou no pé do Gabriel Martinelli, que cortou por dentro da área e acabou evitando. Teve uma outra jogada que a defesa toda se atrapalhou, chutando, e o Sanchez espalmou a bola para o meio. Ele deu saída, ele voava na bola, pelo menos 2 vezes ele voou na bola e a bola passava. Ele é um goleiro inseguro. Ele pode ter na cabeça dele que está fazendo a coisa certa, mas ele expõe muito o time. Então fica difícil acreditar num cara desse, né? Então o goleiro espanhol, após reposição de bola em jogo, né, posicionamento errado no gol, isso é costumeiro para quem acompanha os jogos do Chelsea, sim. E para mim ele errou naquele gol, na saída, ele deixou a baliza muito exposta. E no segundo tempo é um tipo de redenção aí, a parte do amor que o torcedor sente, pode vir a sentir, né? Ou pode reconhecer que salvou, fez uma defesaça e evitou que os Gunners aumentassem essa vantagem para 2 gols. Robert Sanchez é nota 6, é bom com as mãos, mostra eficiente com as mãos e só. É isso, é uma pena que tenhamos, nós que viemos de Peter Cech e até Thibaut Courtois, que é um goleiro que eu nunca tive apreço quando jogava no Chelsea, caímos tanto do ano de 2018 para cá. E o Chelsea, que neste jogo contra o Arsenal, né, perdeu e teve muita sorte e nenhum juízo, foi só sorte e nenhum juízo, né? Porque o time vem conseguindo vitórias, jogando muito mal nas partidas, seja ela na Premier League contra o Leicester ou nas 2 partidas contra o Copenhagen. Nessa rodada 29 da Premier League aconteceu o previsto mesmo, uma derrota fora de casa para os Gunners, primeira etapa muito ruim, falhas já esperadas do setor defensivo, porque se o time não tem entrosamento ali e o treinador coloca um lateral no meio, um zagueiro de lateral, um meia de atacante, um atacante como segundo homem, um volante distribuindo a bola sendo 10, virou uma farofa que não dá para o torcedor comprar essa ideia, não. Eu queria saber o que Todd Bowley e companhia, quando chama o Maresca para suas reuniões, o que Lawrence Stanley, o que Paul Stanley e Lawrence Stewart entregam, né, chamam para o Maresca para conversar nesse tipo de reunião, qual que é o tipo de projeto. Essa semana chegou mais umas crianças para jogar no time dos Blues, né? Então, nesse domingo, Chelsea teve sorte, nenhum juízo, e o time do treinador italiano não
faturou pontos. Mais uma vez, deixou o Emirates Stadium no norte da capital da Inglaterra 100 pontos. Sanches, Badiashile, Maresca, Fofana, sem Cole Palmer, machucado no meio da semana. Chelsea Futebol Clube de 2024-2025 é uma mediocridade, vencendo, empatando, perdendo. Os deuses do futebol devem mesmo vestir azul, devem torcer para o Chelsea, porque como aliviar, tudo poderia ser pior, e mesmo perdendo, o time ainda consegue não frustrar tanto o seu torcedor, né? O torcedor está ficando calejado com essas pancadas já. Temporada ruim, o time ainda, mesmo com essa temporada ruim, o time ainda flerta lá em cima, é assim, na teimosia, quarto colocado da Premier League. Tá lá nas primeiras posições do campeonato e tem altas chances de retornar ao nível 1, né? A UEFA Champions League, o primeiro nível do futebol continental na próxima temporada, já que agora a Premier League terá 5 vagas. Então o Chelsea pode até se dar o luxo de ser quinto colocado que vai para a Champions League. Olha aí, que vergonha, né? Que prêmio de consolação. Um time jogar nada e ainda ir para a Champions League. E deu sorte ainda que a sua perna na UEFA Conference League, os bons times que podem bater de frente e dificultar ficaram do outro lado. Porque se tivessem do lado do Betis, da Fiorentina, ia ser um pouco mais difícil. Não digo que não ia chegar à final, eu ainda acho que o Chelsea vai ser o campeão. Mas vai passar perrengue enfrentando, e a tendência é que enfrente Betis ou Fiorentina na final. Então é só esperar agora. A reversão no resultado no Emirates Stadium, nesse London Derby contra o Arsenal, na rodada 29 do campeonato inglês, se mostrava improvável, se confirmou, e agora vamos continuar só pelo entretenimento. Esse Chelsea de 24-25 é medíocre, e a imensa, né, gigante torcida mundo afora é que não é. Mas Bole e companhia não estão nem aí pra nada, não. E o que é mais triste, ver o Chelsea perder, um abraço para Érica de Lima, é que sempre que a rodada é favorável, o time não corresponde. E mesmo assim, na teimosia, fica em cima. Só que aí quem está atrás acaba se aproximando, né? E aí na rodada final, se os deuses do futebol vestem azul, podem castigar lá no último momento. O Chelsea agora vai ter descanso. O Maresca teve jogadores convocados, né, para a seleção da Inglaterra. E tem data FIFA, o próximo jogo dos Blues é só no dia 3 de abril. Depois, no dia 10, vai ter o Legia Varsóvia pela Conference League, já nas quartas de final. Então, no dia 3 de abril, Chelsea volta, London Derby contra o Tottenham. Dessa vez em Stamford Bridge. O consolo é isso, né? Sobre jogos no Big Six, o Chelsea ilude o torcedor em jogos contra o Tottenham. Porque tem lá o Ange Postecoglou, que é um treinador cascudo, que não muda também suas convicções, como o Enzo Maresca está batendo na tecla de não mudar também, e está sofrendo demais. Lá que poderia, com o time que tem, estar muito acima, até a frente do Chelsea. Mas está lá embaixo, na metade da tabela. Então vai ter jogo bom também quando o Chelsea retornar e acabar a data FIFA. Vamos aqui passar os jogos e a classificação, né, da Premier League. Lembrando que Liverpool e Newcastle não vão jogar nessa rodada, pois estão na disputa da Carabao Cup, a final, no estádio de Wembley. A Premier League, rodada 29, teve início no sabadão. Teve um jogo bem adiado, bem disputado entre Liverpool e Aston Villa, que terminou em 2-2, disputado
mais de algumas semanas, foi antecipado. Então, rodada 29, os jogos desse final de semana. Everton 1, West Ham 1 em Goodson Park, Southampton 1, Wolverhampton 2 em St. Mary's. O Southampton mais uma derrota, estará rebaixado, apenas 9 pontos. Ipswich Town 2, Nottingham Forest 4. O Nottingham, aí com essa derrota do Chelsea, abriu mais 3 pontos e ali se confirma na terceira posição. O Nottingham, bicampeão de Champions League, após quase mais de 40 anos, vamos colocar assim, estará de volta ao primeiro torneio continental, ao Champions League, na época que o Nottingham Forest disputou a Copa dos Campeões com o lendário Brian Clough. Manchester City e Brighton empataram em 2-2 no estádio Etihad. O City estava vencendo, o Brighton empatou. O Bournemouth, olha aí, se City empatou, bom para o Chelsea. Bournemouth 1, Brentford 2. Resultado seria bom para o Chelsea. Só que aí, Arsenal 1, Chelsea 0. O Chelsea não se ajudou, né? O Fulham venceu o Tottenham por 2-0. Olha aí, em Craven Cottage. Então, não tá fácil. No dia 3 de abril, Chelsea e Tottenham vão se enfrentar em Stamford Bridge, com os Blues precisando vencer. Neste domingo, vai encerrando a rodada às 16 horas, o Leicester no King Power vai enfrentar o Manchester United. É uma pena que o Chelsea não faça sua parte mesmo, né? Na rodada 30, o Chelsea vai estar em campo contra o Tottenham, em Stamford Bridge, às 16 horas. E o time do Arsenal vai enfrentar o Fulham, também no Emirates, no dia 1º. A classificação da Premier League, sem o jogo do Manchester United, é o seguinte. Liverpool líder, 70 pontos, Arsenal vice-líder, 58. Seguido do Nottingham Forest, 54, e do Chelsea, o teimoso Chelsea, que mesmo perdendo, segue na 4ª posição, com 49. O Manchester City tem 48, Newcastle 47 e Brighton 47. Newcastle não joga, está disputando a final da Copa da Liga, por isso fica com um jogo a menos, mas quando igualar, vencer no seu jogo, vai a 50 pontos e passa os Blues e toma a 4ª posição. O Brighton 47, mesma posição do Newcastle, o 8º é Fulham e 9º Aston Villa com 45 pontos. Bournemouth é 10º, 44, Brentford 41 na 11ª posição, 12º é o Crystal Palace com 39, 13º Tottenham e 14º Everton, 34 pontos cada um. Mesma pontuação do Manchester United, 15º, e do West Ham, 16º. O Wolverhampton, com uma vitória sobre o Southampton, chegou a 26 e agora tem 9 pontos de vantagem sobre o Ipswich Town, que tem 17, mesma pontuação do Leicester, 18º e 19º. E o último colocado é o Southampton, com 20. Fica aí registrado, então, o pós-jogo de Arsenal 1, Chelsea 0. Um jogo em que o Chelsea só jogou futebol no final do primeiro tempo porque o Arsenal deixou. E o Mikel Arteta parece que aprendeu muito bem os métodos do Pepe Guardiola. Já o Enzo Maresca é aquele aluno que tinha um super mestre do lado, mas não prestava atenção nas aulas, não. Então é isso. Tá pago aí o nosso pós-jogo de Arsenal 1, Chelsea 0, o gol do Merino. Chelsea agora, 7 jogos de Premier League sem vencer no Emirates. Tá virando uma dinastia. E o torcedor dos Gunners agora começou a rir do Chelsea, ó. Faz tempo. Quando tínhamos Didier Drogba, nós ríamos. Só que o Drogba já não é mais Blue desde 2015. Valeu demais. O Chelsea Fan BH está nas principais redes sociais aí. Instagram, Twitter, Facebook, Threads, Blue Sky, Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. Tem lá os gigantes do Chelsea, lendas do Chelsea. São mais de 490 vídeos, muita história do Chelsea registrada lá.
treinadores blues, lendas do Chelsea, pós-jogo, pré-jogo, pílulas blues. Quem gosta do Chelsea, dá para conferir o que está registrado lá. Vou agradecer aqui a Sandra Paz Leme, a Eric de Lima, a Inês, o Michael Blue, o Jonathan Pereira, o Biel Silva, o Rayana Cruz, o Adama Traoré, olha aí, o Gomes, o Balu, o Braga e o Luan. Aconteceu o que era previsto. O Maresca está pagando por sua teimosia. Pode ser que na final da temporada os donos resolvam mudar o planejamento e entregar para o treinador italiano uma carta. E aí nós vamos falar aqui. O moedor de treinadores, que era do Roman Abramovich e agora está na mão do Todd Bowley, fez mais uma vítima. Parece que tá bom, com o time lá em cima, quarto colocado, né? Pô, com Conte foi quarto colocado, com Tuchel foi quarto, com Lampa foi quarto, né? O Tuchel foi terceiro, o Lampa foi quarto. Esse Chelsea Kids do Enzo Maresca está ali na mesma região dos times de Antônio Conte, de Thomas Tuchel, né? Não, porque aquele time tinha gente cascuda, tinha um dono e um diretor que davam uma missão de vencer jogos e conquistar taças, enquanto os novos querem investir em jovens atletas, não gostam do principal esporte ao qual o motivo do clube ser fundado, que é o futebol, e esperam que em 5, 6, 7 anos o Chelsea Kids dê retorno com venda. O Chelsea nunca foi isso. E perdeu de novo. Arsenal 1, Chelsea 0, rodada 29 da Premier League. Saudações, povo blue. Bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu!